Nesse vídeo eu vou te contar por que os pães sem glúten podem ficar borrachudos, com aquele aspecto de miolo de pão de queijo. E vou te falar também, além das causas, como você pode corrigir esse tipo de problema. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Como que devem ficar os pães sem glúten quando são feitos da maneira correta? Eles ficam estruturados, crescem bem, ficam bem volumosos, douradinhos, com o miolo cheio de alvéolos, cheios de buraquinhos. Então é um pão saboroso, leve, fofinho, que não fica com aquele aspecto de miolo de pão de queijo, que quando a gente corta ele parece um elástico, tem excesso ali de elasticidade. Então um pão correto, um pão executado com uma receita equilibrada, seguindo exatamente o método ali identificado para aquela receita, é possível fazer e fica perfeito. Mas então, o que pode causar essa característica de borracha, Vamos dizer assim, essa característica de elasticidade excessiva dentro da nossa massa de pão sem glúten? Existem alguns ingredientes que, quando estão em excesso, provocam esse tipo de resultado. Por exemplo, a goma xantana, essa é a clássica, Na verdade, o agente de liga. Mas a goma xantana, como é a mais utilizada e tem a ação mais forte, se ela estiver em excesso na receita, ela vai deixar essa característica borrachuda. E aí, a gente precisa agregar ao nosso pão um mix de farinhas, correto? E esse mix de farinhas, ele precisa ter, de maneira equilibrada, pelo menos 3 tipos, estrutura, liga e maciez. Quando a gente pesa a mão nas farinhas de liga, nas farinhas que agregam liga para a massa, por exemplo, farinha de grão de bico, farinha de aveia, associada às farinhas então de liga, polvilho doce, farinha de chia, de linhaça, polvilho azedo, fécula de araruta. Quando a gente combina muitas farinhas que agregam liga às nossas massas, a gente tem esse problema ou corre um grande risco de ter esse problema no resultado final, de o seu pão ficar borrachudo. Você corta e ele fica meio elástico, porque ele tem excesso de liga dentro dessa massa. Então, além de você colocar esse mix de farinha que já tem ali liga a mais, você ainda coloca a goma xantana, mesmo que a goma xantana esteja equilibrada, esse resultado pode aparecer dentro dos seus pães por conta desse excesso de liga, porque eu tenho muitas farinhas de liga e ainda tenho um agente de liga para trazer essa unidade aos ingredientes. Então, por excesso de goma xantana, por excesso de farinhas de liga associadas, você pode ter um pão que fica borrachudo, que fica com excesso de elasticidade. Quando a gente tem um pão com excesso de elasticidade, a gente tem outro problema, que é o pão não expande tanto, porque eu tenho ali força segurando as minhas proteínas, segurando as minhas ligações ali. Então, talvez o seu pão não vá crescer tanto quando ele já está com excesso de elasticidade na massa. Mas, se você fizer um mix contendo mais farinhas ricas em liga, a colocar ali uma goma xantana em excesso e não tiver líquido na sua massa, a sua massa vai ficar dura, mas não vai ficar elástica. Agora, se eu tenho líquido suficiente para toda essa liga desenvolver dentro da minha massa, aí sim eu vou ter um pão borrachudo. Então, é muito importante você prestar atenção no mix que você está utilizando, na quantidade de goma xantana que você está colocando naquela receita e também na quantidade de líquidos, Porque se eu tenho líquidos suficientes, a minha massa vai ficar elástica se eu tiver excesso desses outros ingredientes que eu citei. Conhecer o que causa esse tipo de resultado nas suas receitas vai te permitir corrigir. E assim você terá pães macios e fofinhos, sem excesso de liga, sem aquele aspecto borrachudo. E no vídeo de amanhã eu vou falar alguns motivos que podem deixar os seus pães sem glúten esfarelando. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal. Então não perca tempo, inscreva-se agora para você ser notificada amanhã quando o vídeo for ao ar. E para você também, claro, se juntar a essa nossa família. Se inscreveu? Então vamos lá. Como você pode evitar essa característica borrachuda, essa característica de excesso de elasticidade dentro das suas massas de pães sem glúten? Primeiro de tudo, respeitar as quantidades indicadas na receita. Eu sei que a goma xantana tem uma quantidade muito pequenininha, mas é importante que você respeite, porque a goma xantana tem uma ação muito forte. Se você coloca ali 1 grama, 2 a mais, já vai ter um resultado final diferente. E dependendo do mix de farinha, se você erra 1 grama para 1 grama a mais, você pode ter essa característica de elasticidade sim presente dentro do seu pão sem glúten. Então respeite as quantidades. Quantidade indicada de goma xantana para as receitas de pães sem glúten, até 2%. Eu recomendo 2%,
porque aí você consegue ter em equilíbrio uma elasticidade suficiente para não esfarelar o seu pão, mas não em excesso a ponto de impedir que ele cresça corretamente e fique com esse miolo borrachudo. Então eu recomendo 2% de goma xantana nas receitas de pães sem glúten. Existe alguma exceção? Existe. A receita do pão francês eu coloquei 2,5% de goma xantana, mas aí é muito exceção, é a única receita que vai a mais de goma xantana dentro dela, por conta das características peculiares da receita do pão francês. Mas, em geral, eu coloco 2% de goma xantana. Se você estiver utilizando o psyllium, você também precisa respeitar uma certa proporção, porque o psyllium ele tem a ação mais fraca, mas ele também agrega elasticidade. Então, se a gente coloca o psyllium em excesso, a gente também vai ter essa característica borrachuda dentro da massa. Então, o psyllium eu recomendo de 4%, né? Até 4% nas suas receitas de pães sem glúten. Você pode combinar o psyllium com a goma xantana, ou usar só o psyllium, ou usar só a goma xantana. Aí fica a seu critério. Mas é importante respeitar as proporções para que você não tenha prejuízos no seu resultado final. E essas proporções, elas estão diretamente ligadas à quantidade total de farinha daquela receita, tá? Então, por exemplo, você vai usar um exemplo. 100 gramas de farinhas, né, de mix de farinhas, para fazer uma receita de pão. 100 gramas. Se você tem que colocar 2% de goma xantana, você vai ter que colocar 2 gramas de goma xantana em 100 gramas de farinhas. Se você vai usar o psyllium, você vai colocar 4 gramas de psyllium em 100 gramas de farinhas, tá? Então é sempre com o parâmetro no 100% das farinhas, somando todas as farinhas da receita, o mix completo. E falando de mix, você precisa observar quais são as farinhas que você está adicionando naquela receita. Se você coloca excesso de farinhas ricas em liga, você pode ter um resultado final mais borrachudo sim, mais puxento, né? Então fica de olho ali em quais farinhas você está utilizando, se a goma xantana está presente. Então eu não preciso colocar tanta farinha de liga porque eu tenho a goma xantana, né? Então sempre fique de olho ali em quais farinhas estão sendo utilizadas para aquela receita, para que você não tenha um resultado final que fique borrachudo. Uma proporção básica ali para você fazer os seus pães sem glúten é de 60% de farinhas de estrutura, 20% de farinhas de liga e 20% de farinhas de maciez e leveza. Então, se você ainda não tem muita experiência, porque você está começando agora, sempre tenha em mente essa proporção básica, tá? Vai ali, dá uma olhadinha na receita, vê quantos por cento tem de farinha de estrutura, quanto de liga, quanto de maciez e leveza, para você olhar e ver se está realmente equilibrada aquela receita, tá? Quando você estiver começando, pode ser que você não consiga identificar, mas com a prática, com o tempo, você vai conseguir bater o olho na receita e falar, acho que essa não funciona não. Nem testa, nem perde ingrediente, tá bom? Isso você vai conseguir com o tempo e com a prática. Observando sua massa, observando a receita, corrigindo esses erros, você vai conseguir fazer pães sem glúten que não fiquem borrachentos, que não fiquem com aquele aspecto de miolo de pão de queijo. Basta observar, estudar um pouquinho sobre as farinhas para você conhecê-las bem, né? E saber balancear o mix aí de maneira a trazer como resultado final pães macios, fofinhos e deliciosos. E no vídeo de amanhã eu vou falar sobre alguns motivos que podem fazer com que seus pães sem glúten fiquem farelentos. Mas para isso você precisa estar inscrito no canal, então inscreva-se agora. Eu sou a Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já aproveita para me seguir no Instagram e receber mais conteúdos como esse. Um beijo!